como podes aqui constatar, estás a ver o quadro, certo? Pera, Só um consegui segundo. conectar os meus headphones. Consegue-me Ok. ouvir? Sim, sim. Vê. Ok, bom. Bom, eu coloquei então Ah, aqui. Então, isto era. Eu tinha ficado na dúvida por causa dos termos. Isto depois também varia sim, depois. sim. Sim? Sim, sim, sim. Pronto. E depois também. Ok, definições para domains, os ranges, Exato. É que isso não. é uma Pronto, boa ajuda. exato, sim. Portanto, isto depois às vezes os próprios livros ensinos depois pode diferir. Portanto, o domain já sabíamos o que era, portanto está aqui. E então, aquilo que eu te falei de onde é que está. Portanto, este B que está aqui é o codomain. Acho que é assim que se lê, né? Uhum. E o range era aquilo que eu tinha te falado, portanto, is the set of the all images. Depois, onto ou surjective. Injective or one-to-one is the same. E então o F is bijective if it is one-to-one correspondence. Este one-to-one não se pode confundir com o injective. Portanto, Ok. ok? Portanto, isto já deve ser do teu conhecimento. Portanto, este é só one-to-one e este é one-to-one correspondence. Bom, então nós vimos então. Só um segundo. Sim. Vimos. Portanto, nós vimos aqui fizemos uma revisão de várias coisas. Eu disse aqui que há coisas que não vamos estar a analisar. Vimos a Sim. definição de continuidade. Portanto, A continuity, sim. sim, Pera, o sim, isto nós não Bastracion. vimos. Portanto, isto é para passar à frente. Se realmente precisarmos disto nos exercícios, nos exames, Depois então vale a voltamos. pena estudar, porque isto depois é tudo muito demorado. Portanto, Sim, ok. A única questão é se é demorado, então realmente não compensa, a meu mover. É que não seria melhor ver agora para não, depois para não, a frente. não porque por isso é que é preciso ver as provas. Se isto, imagina, se em todas as provas sair este teorema, então vale a pena analisar. Se nas provas não sai, não vale a pena estar a analisar estes Sim, teoremas. ok. Porque isto é mesmo muito demorado. Portanto, isto depois, em termos de exercícios, depois portanto, são algumas horas. E por isso então eu decidi que o melhor é passar à frente. Portanto, no ensino superior não se dá grande relevância a este tipo de conteúdos. Bom, e então, passando então aqui à frente, portanto este é o slide 12, 13, vamos passar então aqui 14. Nós vimos então também o conceito então de derivada de uma função num ponto. E dissemos então que se tivermos esta função que está a vermelho, a derivada da função neste ponto podemos chamar o ponto A, portanto quando o x é igual a A, portanto é o declive da slope of this line. Portanto é the slope of the tangent line at the point A, F de A. Pronto, nós falámos disso e portanto então o slope que está aqui, ok? Portanto, esta Uhum. é a equação portanto, da reta, não é? Conheces portanto esta reta e portanto se tiveres então o valor do m e um determinado ponto, se quiseres então da line with the slope m passing through the point AFDA, é só aplicar a fórmula. Portanto temos de decorar a fórmula. E a fórmula é esta. Ok. E outra forma, portanto, que eu te falei, então, também para te saber de cor, portanto, é o próprio M, o M do declive. E, portanto, o declive da reta, da slope, que é a derivada no ponto A, é dado então por esta fórmula. E que é então um determinado limite. Estes limites também demoram bastante tempo, também não vale a pena estar a explorar isto, a não ser depois nos exames, dependendo daquilo que sai nos exames. Espera aí, dê-me só um segundo. Em termos de exames, eu sou capaz de lhe enviar alguns aqui Eu tenho dos. aqui.
algumas coisas que me enviaste, portanto, na altura. eh, Mas tem exames mesmo? Portanto, eu tenho isto. Por exemplo, aqui, eu acho que Abra, abra, abra aí, deixa-me ver. Se tem isto é aí época de mesmo recursos, não é? Isto é de 2015. Pronto. se Depois, é. isto é 2016. Mas é o ano. Sim, mas esses aí são de português, mas eu agora a criar um novo Google Docs, uns alunos mais velhos, porque eu estou em management em inglês, e Sim, há certas diferenças nos exames em si, ou certos requerimentos, como isto não é para matemática em específico, mas imagina, há uma disciplina exatamente igual em inglês em vez de português, em que os nossos exames são drasticamente mais fáceis, só que nós não temos direito de trazer o livro com todas as definições e é para lei, para sim. introdução a direito. Imagina, e também há diferenças dessas, não tão drásticas, mas há diferenças dessas nas nossas formas de questões e como é que os exames são organizados em Ok. inglês. Eu agora tenho aqui acesso a um Google Docs, onde eles postaram exames passados e isso, que já não há a acumular, 2022, 2023, 2024 aqui, que são mais recentes, e agora sou capaz de partilhar consigo. Assim acho que assim era mais fácil para si, para Ok. poder Sim, sim, realmente estar sim. a ver os exames que eu vou estar a fazer. Mas isso eu depois envio Ok, tudo bem. também. Não sei, Eu tenho exemplos, não, acho que portanto, de outros anos, portanto, dos colegas teus que atendi, mas eu agora não sei onde isso está. Nem lembro dos nomes deles. Teria que procurar. Eh, mas pronto, portanto, eu acho que atendi, portanto, em 2020, portanto, já tinha atendido alguns colegas teus. E eles também disseram a mesma coisa, que também as questões também eram diferentes, mas depois não, pronto. Bom, então, passando então aqui vendo então outras coisas, portanto, bom, portanto esta forma, portanto, só para saber de cor, eh, vocês têm um formulário, não têm? Têm na prova, podem levar qualquer ah, coisa? acho que sim, acho que temos um formulário com algumas das poucas equations, deixa-me ver aí. Acho que se calhar até está aqui no próprio website. Com tomar contents. Eu não sei porque isto está. Bem, pelo que eu estou a ver aqui. hum, este aqui. Reset. Isto não está reset. Na verdade, pelo que eu estou a ver, acho que não. Até. Ok, pronto, mas também pouco importa. Tem de ser uma questão de fazer exercícios. Nós vimos aqui, Uhum. é importante lembrar que o conceito de derivada, como nós analisámos quando eu falei nos limites, o conceito de derivada, portanto, é um conceito de limite. Portanto, isto é a derivada da função no ponto A. Sim. E Só um bocado difícil de perceber. Imagino dessa forma aí, só com o f of x e f of a. então, o f of Eu x sou, para mim, sim, para mim é is mais fácil visualizar mesmo com uma pergunta em si, como dizes. pois, o f of x é a própria função. É função. Sim, sim, eu sei. Sim, mas depois o f of x com o f of a, depois por cima do que é ali por baixo, o mesmo. Sim, Depois o mas isto x não tem minus nada. a. Portanto, o f of a portanto, é the image of a. Sim, Pronto, e depois, depois ficamos com esta diferença. X menos a. É só isso. ok. Pronto. Depois, aqui Tá bem. lim, portanto, é limite quando o x tende para a, desta expressão. E o importante ponto a saber aqui é que quando nós falamos dos limites, nós falamos então na aproximação ao ponto, neste caso, portanto, ao ponto A. E, portanto, tem que ver com o neighborhood, com a vizinhança.
A vizinhança do ponto A. E portanto, quando estamos a falar em vizinhança, nós não estamos interessados no que se passa no ponto A em si. Portanto, portanto, as contas são feitas ou atrás do ponto A, é atrás e à frente. E portanto, daí que no exemplo que está aqui de uma função que é esta, se nós quisermos saber o declive da reta tangente no ponto 0, portanto no ponto 0, então teríamos que fazer lim quando o x tende para 0 da função que está ali, menos f de 0 que dá 0, sobre x menos 0. Ora, o que acontece é que atrás do 0, o declive da reta tangente, portanto, é um só. Portanto, acaba por ser uma semi-reta tangente. E, portanto, nós estamos a ver, graficamente, que é negativo. Portanto, para 0 menos, é negativo. Portanto, para números abaixo de 0, mas muito próximos de 0. E para 0 mais, portanto, se desenharmos sucessivas retas tangentes ou semi-retas tangentes que se aproximem então do 0, todas elas vão ser iguais e vão ter este declive. Vão coincidir com esta própria semi-reta. E, portanto, este declive é positivo. E, portanto, não vai existir então derivada no ponto A. E esta função que tu conheces, certo? Pronto, esta função é um exemplo clássico então de que não existe derivada no ponto 0. Mas fora do ponto 0 vai sempre existir então derivada. Então isso aí é o lower limit, não é? É o lower limit. o lower quê? Não, pera, isto não é uma curva. Não, estava a confundir coisas. Portanto, curvas em matemática portanto, isto nós podemos dizer que é uma curva. Portanto, é esta curva que está aqui, portanto, faz aqui um bico. E sempre quando fizer então um bico, nunca vai ser, ou algo parecido com um bico, portanto, nunca vai ser, nunca vai ter derivada naquele ponto. Repara que esta função não tem bicos, esta vermelha, e portanto vai sempre admitir derivada. Exceto depois aqui numa parte. Mas pronto. Mas, portanto, nós vemos é que o domínio aqui é R. Portanto, todos os números que o x pode assumir o domínio é R. E, portanto, esta função admite derivada em todos os pontos, exceto o 0. Portanto, portanto, nós dizemos que ela é differentiable on R, except at the point 0. Enquanto que esta função que está aqui, o domínio desta função é de menos 2 a mais infinito, mas não engloba o menos 2. Isto é a função logaritmo, e nós não falámos nisto. Quer dizer, nós falámos disso, e depois eu enviei-te um PDF, que é para fazer contas mentalmente. Isto é função logaritmo, ok? Isto é, portanto, é LN, significa que é a função logaritmo de base E de x mais 2 mais 1. Se fizeres aquelas contas que fizemos aqui, para traçar o gráfico da função logaritmo, vais ficar então com este aspecto. E o que nós vemos é que esta função, portanto, que está a vermelho, vai ser differentiable at its domain. Ok? Portanto, é diferenciável em todo o seu domínio. E, portanto, uma reta tangente no ponto 1 é esta que está aqui. É só substituir. Ok. Então é assim, como está aqui, portanto, por definição de derivada no ponto A, utilizamos então esta notação. Em português nós lemos assim, f' de A. Em inglês como é que se lê? Essa com essa linha em cima, isso não é o inverse. Inverse. Pois, mas aqui não. Vocês depois têm um termo, eu depois não me lembro. Ok? Portanto, nós costumamos dizer f' de A. Em inglês eu não sei como é que é. Eu sei que quando eu mando fazer funções, tens o f normal e depois tens aquele f-1 em cima. Mas que é aqui tipo não. o inverso, Pois, é como se tu trocasses o y para o x.
e faz um flip. Isso, esse tracinho é a única coisa que me relembra do que eu dei é isso mesmo, mas nesta situação não é essa coisa. Então não Pois, sei mesmo. pronto, aqui é uma espécie portanto, de vírgula. Que em Mas português você nós. sabe o que é que eu estou a referenciar, certo? Sim, O sim, sim, inverso? sim. Só que aí diz mesmo menos um. Portanto, aqui não. Aqui é Sim, uma espécie de uma vírgula ou de um acento. ok. Pronto, eu não sei como é que se diz, portanto, em inglês dizemos F' de A. E aquele símbolo nós dizemos que é uma plica. Aí está a dizer the derivative of a function of f in a point of a de f is denoted by f cross, então isso é o derivative. So derivative of the function of f of a. Sim, está bem, mas nós também dizemos em português a mesma coisa que literalmente. Sim, que é o derivativo, pronto. Sim, é derivada. Em português dizemos que é derivada. Sim. Portanto, Ah, ok. traduziríamos literalmente. Mas aqui depois na prática, quando temos esta função, em português dizemos assim, f' de A igual a limite, pronto, Ah, f' de A. E, portanto, aqui como não diz, também não sei. Não importa. Bom, depois, depois aqui falo em continuidade. Há um teorema muito importante que nos diz o seguinte, que diz assim, que é este teorema que está aqui. Portanto, é assim. Primeiro, portanto, quando a função f admite derivada em todos os pontos do seu domínio, então nós dizemos que ela é differentiable in all its domain. E portanto, portanto, este termo é muito importante. E depois, então, neste teorema diz o seguinte: se essa função então é diferenciável em A, então é contínua no ponto A. Portanto, é um teorema. Portanto, se quiserem saber, portanto, por exemplo, na função aqui, nesta função, esta função, portanto, admite derivada no ponto x igual a 1. Ok? E a derivada vai dar 1/3. E, portanto, automaticamente, como existe derivada então, no x igual a 1, então, segundo aquele teorema, a função é contínua em x igual a 1. Neste caso, esta função não é diferenciável no ponto x igual a 0. Então, nós não podemos concluir nada sobre a continuidade. Portanto, quando é diferenciável, é contínua naquele ponto. Se não for diferenciável, não podemos concluir nada. Ok? Sim? ok. Sim, E sim, sim, sim. pronto, e portanto, eh, lembrando que uma função é contínua no ponto A, se nós pudermos traçar o seu gráfico, traçar o gráfico sem levantar a caneta do papel. Pronto. Mas isto é falando, portanto, em termos gráficos. Repara que, por exemplo, aqui esta função que está aqui, portanto, ela é contínua no ponto A. Ela é contínua no ponto A porque está-se mesmo a ver graficamente. Ou seja, nós conseguimos traçar o gráfico da função sem ter que levantar, quando chegamos aqui no ponto A, então não temos que levantar a caneta do papel. Enquanto que nesta função, por exemplo, que está aqui, esta função, por exemplo, esta função aqui, por exemplo, esta que está aqui, no ponto x igual a 0, se... só um segundo. Portanto, repara que tens este gráfico da função que abaixo de... para números menores ou iguais que 0, a função é constante, é igual a menos 1. E para valores acima do 0, a função também é constante, só que é igual a 1. E está aqui o gráfico. Então, se nós colocarmos só mais uma condição aqui e dizemos que pusermos assim, portanto eu apaguei ali e ponho assim, e depois para x igual a 0, digo que é igual a 0. E então
quando é 0, fica aqui uma bola fechada. Ok? Pronto, só fiz uma alteração. Portanto, olhando para o gráfico, nós observamos automaticamente que esta função não é contínua em x igual a 0. Porquê? Porque aquilo que eu disse há bocadinho. Se nós formos então traçar o gráfico da função, ok? Portanto, vimos aqui atrás, quando chegamos em x igual a 0, temos que levantar a caneta do papel. Ok? E tenho que dar aqui então um salto para ir àquela bola. E portanto, automaticamente ela não é contínua em x igual a 0. Mas isto, como eu disse há pouco, isto vem graficamente. Analiticamente, ou seja, fazendo cálculos, tem que existir o limite quando o x é igual a 0 e tem que ser igual ao f de 0. Pronto, isto nós também tínhamos visto. Portanto, só um segundo. Sim. Como podes ver aqui, neste caso aqui, tens esta função. Está aqui o gráfico da função. Portanto, o limite quando o x tende para 0 mais, está aqui, deu 1. Limite quando o x tende para 0 menos, da função f, deu 1. Então, automaticamente, o limite quando o x tende para 1, dá 1. E quanto é que é o f de 0? É 1. Portanto, que é igual ao limite. Então, automaticamente, segundo a definição de continuidade, dizemos então que f is continuous in x equal to 0. Mas repara que graficamente não precisamos de levantar a caneta do papel para observar que a função então é contínua em x igual a 0. Mas também repara aqui neste caso que graficamente, se nós pensarmos se a função admite derivada em x igual a 0, ela não admite derivada em x igual a 0. Porque à esquerda do 0, as retas tangentes, ou as semi-retas tangentes sucessivas, têm declive positivo. Bom, tem um determinado declive. E depois, à direita do 0, as retas tangentes têm outro declive. E, portanto, não vai existir derivada no ponto 0. Portanto, se depois podes fazer isto, é ver a derivada da função no ponto x igual a 0. Mas isto depois ia dar um certo trabalho, também não... por isso é que é preciso depois ver as provas, depois tens de me enviar as provas, que é para saber que tipo de... Já lhe enviei uma com as respostas também. Ok, enviaste-me por e-mail, não é? Eu já vejo. Sim. Bom, e então, uma coisa também importante na matemática, portanto, repara que, então, se f é diferenciável no ponto A, implica que o f é contínuo no ponto A. Dito de outra forma, se f não for contínuo no ponto A, então não vai ser diferenciável. Ok? Portanto, isto são questões lógicas. Portanto, definiu-se que era assim. Pronto. Portanto, alguém disse que era assim e acabou-se. Portanto, numa implicação em matemática, quando tu dizes que f é diferenciável em A e se implica que f é contínuo em A, então também é equivalente a dizer que se não for contínua no ponto A, então não vai ser diferenciável no ponto A. Pronto, eu não sei se deste isso, portanto, no sistema inglês, aqui eles dão isso. E sempre deram. Depois então, se repara que nós podemos aplicar a definição de derivada de uma função a uma série de funções, por exemplo, à função x elevado a n, à função cosseno, à função seno e por aí em diante, e depois calcular o limite. Bom, e depois chegaríamos então à conclusão que, por exemplo, eu vou fazer aqui fazer um muito simples. Vou fechar então isto aqui, vou abrir aqui um quadro novo. Eu coloquei, portanto, o último vídeo também, lá, naquela plataforma do YouTube. Só um segundo. Ok, já está. Bom, vamos ver aqui um exemplo de derivada de uma função. Vamos aplicar, portanto,
por exemplo, imagina que tens uma função, vou fazer uma coisa muito simples, função constante. Ora, como tu sabes, uma função constante é uma função deste tipo. Ok? Portanto, o k é qualquer número real. Então imagina, portanto, sabes que o gráfico da função, daquela que está ali, portanto, vai ser assim. Vai ser uma linha deste género. Ok? Portanto, aqui a imagem do f de x é sempre igual a k. Portanto, se o x for igual a 2, for igual a não sei o quê, portanto ali vai ser igual a k. Agora vamos querer a derivada no ponto, num ponto qualquer. Pode ser em x igual a 2. Ok? Reparem que o declive da reta em x igual a 2 vai ser nulo. Ora, vamos ver isso mesmo. Vamos então mostrar que o limite, vamos calcular então aquilo que nós vimos há bocadinho, a derivada. Só um segundo. Vamos calcular então a derivada da função no ponto x igual a 2. E por definição fica assim. Portanto, isto era o que estava ali. Portanto, isto é um f. E então agora substituímos. Ora bem, o f de x, portanto, o f de x é k, o f de x neste caso é k. O f de 2 vai dar k. Ok? Como podes ver aqui, a imagem do 2 vai dar k. E depois fica x menos 2. Certo? Ora, k menos k dá 0. Então, 0 sobre qualquer coisa, neste caso sobre x menos 2 dá 0. E o limite então de 0, quando o x tende para 0, vai ser 0. Porque nós substituímos. Nós substituímos então o x igual a 0 na função. Como a função é sempre 0, portanto o limite automaticamente dá 0. Se fizeres então para qualquer ponto, vamos pôr o ponto A, e fores então calcular então o limite em qualquer ponto, neste caso o ponto A portanto é um número qualquer. É fazer as mesmas contas e chegas então à conclusão que vai sempre dar 0. Portanto fica f de x menos o f de a, que vai ser k, e portanto x menos a. Portanto, esta parte aqui dá 0, e portanto fica limite então quando o x tende para 0, de 0 dá 0. Então o que é que nós concluímos, Diogo? É que qualquer que seja o ponto, a derivada nesse ponto, para qualquer ponto genérico, a derivada então de f em qualquer ponto, neste caso o ponto x, vai ser sempre 0. Ok? Então a derivada de uma função constante vai ser sempre 0. Sim? Certo. Passemos então agora para uma função um pouco mais elaborada, que também é uma reta. Vamos supor então que a função então será uma função do tipo linear, daquelas que nós já vimos. Portanto, uma função do tipo, vou escrever aqui, do tipo y, vamos por aqui, f de x igual a mx mais b. Ok? Bom, queremos então a derivada do... Portanto, como tu sabes, isto é uma reta oblíqua, até pode ser vertical, e queremos então a derivada da função num ponto qualquer. Vamos chamar o ponto A. E aplicamos então aquelas regras que estão ali. E então, fica então f' do ponto A, vai ser o limite quando o x tende para A. Vamos pôr só um segundo. Isto como é a primeira vez que estás a ver supostamente isto, vamos calcular para x igual a 1. E então fica f de x menos o f de 1. E depois tens de treinar bastante. Ok? Isto também é uma fórmula, portanto não tem nada de especial. Substituímos, ok? O f de x, portanto, como podes verificar, é mx mais b. E o f de 1 dá m mais b, certo?
Ok. Repara que os B's cortam um com o outro e ficas com mx menos m. Então, repara que ficas assim. Podemos pôr isso de outra maneira. Sim? Depois temos aqui fatores comuns, que é o x menos 1. Ok? E portanto fica limite quando o x tende para 1 do m. Então substituímos o x por 1. Como não existe x, portanto fica automaticamente m. Então o que é que nós concluímos? Bom, concluímos exatamente aquilo que nós já sabíamos. É que a derivada em qualquer ponto, seja no 1, no 2, no 3 desta função, vai ser sempre o m. Ora, mas isso era o que nós também tínhamos falado anteriormente. Portanto, temos uma reta qualquer, neste caso ela é assim, ok, esta é a nossa função f, em x igual a 1, a imagem, portanto, vai ser esta. Portanto, aqui vai ser o f de 1. O f de 1, como nós vimos, vai ser m mais b. E queremos a derivada da função no ponto x igual a 1. Como nós dissemos há pouco, a derivada então no ponto x igual a 1 coincide, vai ser igual ao declive da reta naquele ponto. Obviamente que, quer à esquerda, quer à direita, o declive então vai coincidir com esta própria função. E por isso vai ser o próprio m. Então, então concluímos então que o f' daquela função, portanto em qualquer ponto, a derivada da função vai ser m. Ok? Ok. Bom, e então, nós fizemos para a função mais simples de todas, que é a função constante. Depois temos uma função que é, portanto, deste género, portanto, que é uma reta. E depois podemos continuar para outras funções. Para fx igual a x quadrado, pronto, e assim sucessivamente. E depois criaríamos então um conjunto de regras. Portanto, vou escrever aqui função do tipo y, portanto, y não, vou pôr aqui f de x igual a x quadrado. Se fizeres as mesmas contas que eu fiz há bocadinho, vais chegar à conclusão que o f', eu vou fazer aqui, vou fazer no ponto 1. Eu vou fazer muito rápido, se tiveres alguma dúvida diz. Repara que, ao contrário de há pouco, neste momento agora temos aqui o x. Então é só substituir. Quando o x é 1, substituímos aqui, dá 1 mais 1, que dá 2. Se fizeres a mesma coisa para o 2, vais chegar à conclusão que dá 4. E se fizeres para 3, vai dar 6. E assim sucessivamente. Então, num ponto genérico, vamos chamar o ponto x, chegas à conclusão que dá 2x. Então, com esta expressão que está aqui, se quiseres então saber a derivada em qualquer ponto, no ponto 1 é só substituir. F' de 1 é igual a 2 vezes 1, que dá 2. Vai dar exatamente aquilo que nós chegámos aqui. No ponto 2, substituímos. 2 vezes 2, 4. Então vai dar 4. Se for 6, se for 3, se for 4, por aí em diante, portanto chegas à conclusão então. E daí que chegas então à conclusão que com esta é uma fórmula
Portanto, isto é derivada num ponto genérico. Portanto, é aquilo que eu disse, portanto, é derivada então num ponto. Então podemos então generalizar que é uma função do tipo, vou escrever aqui do tipo, f de x igual a x elevado a n. E isto é uma função potência da power of x. E portanto, numa função portanto, deste tipo, se fizeres os mesmos cálculos, vais chegar então à conclusão que a derivada num ponto qualquer vai ser então n vezes x n menos 1. Exemplo. Se a função for x ao cubo, então a derivada da função x ao cubo, vendo já a nossa fórmula, porque depois nós memorizamos, não vamos estar a calcular limites, vamos aqui à fórmula e vemos que fica então o n vale 3, depois fica vezes x, 3 menos 1. Simplificamos e, portanto, dá a derivada da função f é esta expressão. Então, se quiseres a derivada no ponto 1, ok? Portanto, fica 3 vezes 1 ao quadrado, que dá 3. Vê lá se tens alguma dúvida. De momento não. Então, nós podemos fazer então para várias funções, utilizando aquela regra, portanto, pela definição, ok? Portanto, fazes então para várias funções, por exemplo, esta aqui já vimos, fazes para a função cosseno, para a função seno, por aí em diante, e tens então aquilo que nós designamos tabelas, the tables of the derivative tables, e portanto ficas então com estas fórmulas. E temos então de decorar e depois fazer um conjunto de exercícios muito alargado. Por isso é que aqui está aqui a dizer well-known derivate functions. Portanto, é bem conhecidas. Não sei se aqui se supõe que o aluno já sabia disto, ok? Uhum. Ou dy dx é mesmo chato. Diz? Esse dy over dx e depois dx sim. over dy. Isto significa que E depois também vem com o dt. Não sei se você sabe o dt. Sim, Depois isto também. significa que é derivada desta função no ponto x. É só isso. Isto é só uma notação. Portanto, este Ok. d sobre dx é o mesmo que nós escrevemos ali, só que é uma outra, é uma notação. Em vez de escreverem, portanto, em vez de, portanto, pode escrever assim ou escrever assim. Derivada da função, isto significa que é derivada da função f, que é derivada de dx x elevado a n, ok? Chegas à conclusão, portanto, isto é só uma questão de notação, ok? Portanto, isto é derivative of f in dx, ou dx, não sei agora como é que se diz, portanto, é no ponto x, at x, ok? Pronto. Eu vou então desligar e já te envio então um novo link, que é o outro, para continuar a tua explicação, ok? Ok, tá bem. Ok, até já. Até já então.
Olá. Sim, sim. Ok, nice. Bom, eu estou aqui a ver aqui o e-mail então, que me enviaste, mas portanto aquilo que nós acabámos de ver então foram então o que nós digamos derivadas da função. Existem portanto as nossas funções clássicas, né? E nós o que temos que fazer portanto é decorar portanto estas fórmulas. Portanto temos esta função x elevado a n e depois automaticamente de tanto praticarmos, depois acabamos por decorar as fórmulas. Portanto, por isso é que é necessário então praticar bastante. Como eu disse, isto portanto, é uma parte bastante trabalhosa e depois acabas então por fixar. Deixa-me só ver aqui uma coisa. Portanto, está aqui algo que me enviaste. Isto é época normal. Só ver aqui uma coisa. Repara que nesta questão número 4 estás a ver o ecrã, certo? Uhum. Pronto, então diz temos que saber calcular o domínio, ok? Depois, para dizer se esse domínio, portanto, é fechado, limitado ou não. E cá está, write equation of the tangent line, no ponto 0. Ou seja, eles pretendem a derivada da função no ponto 0. Ora, como esta função que está aqui não é nenhuma daquelas que nós temos aqui, então teríamos que fazer então teríamos que arranjar uma outra maneira para calcular então a derivada da função no ponto x igual a 0. Depois aqui aparece um outro limite. Aqui aparece aquelas funções que nós passámos à frente. Isso não importa, isso depois havemos de ver isso. Bom, de qualquer das maneiras, portanto, estás apto, né, supostamente, portanto, para fazer o 4A e o 4B. O 4A e o 4B, portanto, já podes fazer. Vamos ver então como fazer então o 4C. Vamos precisar de mais um pouco dos seguintes conhecimentos, que vamos então passar a ver, que são estes que estão aqui. Que dizem assim, se tiveres duas funções diferenciáveis, está aqui, f e g, então a derivada da soma é a soma das derivadas. Porquê? Porque aplicamos aquela regra. Aplicamos a regra, portanto, a regra que nós vimos há pouco, que é a derivada da função num determinado ponto. Portanto, não esquecer, portanto, vou só escrever aqui. Portanto, se tivermos uma função qualquer, portanto, a derivada da função no ponto x igual a a, derivada of x, portanto, como nós vimos então, por definição, é isto. Portanto, ok? Portanto, isto é a nossa definição. Se tiveres então, se quiseres saber se a função f for a soma de duas funções, rapidamente chegas à conclusão que, aplicando a fórmula, que a derivada então da soma de duas funções, a derivada da soma é a soma das derivadas. A derivada da diferença é a diferença das derivadas. Mas a derivada do produto não.
A derivada do produto é aquilo que está aqui. E a derivada do quociente não é o quociente das derivadas. Portanto, é aquilo que está aqui. Vamos ver então um exemplo muito simples. Continuando a ver esta parte teórica, mas do ponto de vista portanto, mais prático, à semelhança deste quadro todo que está aqui. Vamos supor então que pretendes saber então, tens uma determinada função, que é a função f, que vai ser a vezes x elevado a n. Bom, supondo que tens esta função e queres então saber a derivada da função, a derivada daquela função. Fazendo os mesmos cálculos, vais chegar à conclusão que fica assim. Só um segundo. Bom, chegas a esta conclusão. Então, vou pôr aqui umas reticências. Então, mas como é que nós chegamos a esta conclusão? Chegamos à conclusão exatamente aplicando, portanto, a fórmula. Aquela fórmula do limite. E portanto, a diferença desta função f para esta função f que está aqui é que o x elevado a n está multiplicado pelo a. O a é uma constante. Então, se nós estamos a dizer que o a é constante, portanto, o a pertence a r. De preferência sem ser zero. Porque se for zero, fica a função nula. Portanto, fx igual a zero. E, portanto, o que nós vemos aqui é que a derivada, então, desta função é aquela constante a, multiplicada, então, pela derivada do x elevado a n. Então ficamos, então, digamos, com um conhecimento maior, que juntamos às fórmulas que tens ali em cima, e então se tiveres uma função do tipo assim, que eu vou escrever agora aqui, portanto uma função f de x que vai ser a vezes o h de x. O h de x é uma função. E portanto, a derivada da função f em qualquer ponto chegas à conclusão então que vai ser a vezes a derivada do h. Ok. O que eles estão a dizer é que se tiveres então uma função do tipo um h de x, h de 1 mais h2 de x, que é aquilo, portanto, é a soma de duas funções, aplicando, portanto, aquela fórmula, chegas então à conclusão que fica assim. Portanto, fica a derivada do primeiro mais a derivada do segundo. Portanto, aqui é h de 1 mais h2. E, portanto, estas fórmulas, eles no ensino secundário aqui em Portugal, portanto, eles fazem estas contas que eu estou a pôr aqui a reticências, porque senão nunca mais saírem daqui, e, portanto, depois fixam então que a derivada da soma é só uma das derivadas. A derivada da diferença é a diferença das derivadas. E assim sucessivamente. Pronto, e este aqui é mais difícil. Vamos ver então um caso muito simples. Vamos ver aqui uns exemplos muito simples. Só um segundo. Eu depois envio-te um PDF com estas coisas todas meu. Portanto, vamos ver aqui alguns exemplos. Vou pôr assim, exemplos. Portanto, se tiveres uma função f, que vai ser assim, 2 mais x, e quiseres saber então a derivada da função f,
Portanto, aqui nós não vamos utilizar a definição da derivada, nós vamos pelo quadro, pelas fórmulas das derivadas. Então, o que nós vemos é que a função f é a soma de duas funções. Então, fica a derivada da soma. A derivada da soma, então colocamos assim, derivada da soma. Assim. Então, fica a derivada do primeiro mais a derivada do segundo. Certo? Certo. E então, como nós vimos há pouco, o 2 é uma função constante. A derivada de uma constante é 0. E a derivada do x, como vimos há pouco, vale 1. Nós vimos foi o segundo exemplo. Então fica 0 mais 1 dá 1. Então a derivada em qualquer ponto é sempre 1. Outro exemplo. Fazemos exatamente a mesma coisa. Eu estou a colocar aqui os passos todos. E fica então a derivada do primeiro mais a derivada do segundo. Vou pôr assim. E como nós vimos há pouco, este 3 é uma constante. Então a constante pode ir para fora. Está aqui. A derivada da função f, que é dada por uma constante vezes o h de x, fica o a constante, vezes a derivada da função h. Então a nossa função h é como se valesse x. Então fica 3 vezes a derivada do x. Então fica 0. 0 mais qualquer coisa é qualquer coisa, né? Portanto, então fica 3 vezes 1, que dá 3. Uhum. Bom, e depois então as derivadas que eles dão, vou pôr um bocadinho mais difícil, mas isto é tudo a mesma coisa. Ok? Imagina então que tens isto. Bom, reparemos que queremos a derivada. Não precisamos estar a pensar na derivada do quociente. Basta só pensar o seguinte. Só um segundo. Portanto, sobre 5, derivada. Ok? Bom, aquele 5 é o mesmo que ter assim. Certo? Portanto, eu pus o 1/5, em português dizemos em evidência. Ok? Então, o quinto é o quê? O quinto é uma constante, que é o está lá. Então a constante vem para fora. Certo? Certo. Então, fica então 1/5 vezes a derivada de 2 mais 3x. Ora, a derivada de 2 mais 3x já está aqui em cima. Ok? Então é 3. Então dá 3/5. E são exemplos muito simples. Ok? Uhum. Bom, e então por último, supondo então que temos uma f de x que é igual por exemplo, x cosseno de x. E agora aqui um 2. Pronto. Bom, o que é que nós vemos? É que o f de x é o produto de três funções. 2, o x e o cosseno de x. E queremos a derivada. Então fica o 2 é uma constante, vem para fora. Ok? Então, o que é que acontece aqui? É que, não, agora, na verdade, então nós temos um produto, queremos a derivada do produto de duas funções, ambas que dependem de x. Então, aplicamos a regra do produto. E a regra do produto é esta que está aqui.
É a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então fica 2 vezes a derivada do primeiro vezes a segunda função, mais a primeira função vezes a derivada da segunda função. Ora bem, a derivada do x é 1. Sim? Sim. E depois, a derivada do cosseno x, indo às fórmulas, é menos seno x. Pronto, e está feito o principal. Agora é só multiplicar ali o 2, se quisermos. Ou então deixamos só assim. Cosseno x menos x seno x. E está feito. E não há muito mais a acrescentar. Eu vou-te mostrar aqui um PDF então meu. Depois vou-te enviar então isto. Está isto aqui tudo explicado. Só um segundo. De repente agora isto está a pensar. Bom, ele está a pensar, vamos deixar aqui a pensar. E portanto é assim, em termos das derivadas, portanto, é basicamente isto. Depois há aqui o Derivate of Composite Function, é um bocadinho mais difícil. Bom, é uma outra forma, portanto. Vê lá se tens alguma dificuldade em perceber esta fórmula. O que é aquela bola em aberto em baixo quer dizer? Também não deste isto. Não. Isto é um bocado estranho, vocês não terem dado assim tanta coisa. Mas pronto, é o sistema de ensino. Aquela bola significa que é aquilo que está aqui. Portanto, é aquilo que nós designamos por composite function. Eu vou escrever aqui. Aquilo é por definição. Portanto, é assim. Nós definimos o seguinte. Bom, isto agora seria um bocadinho. Portanto, tens uma determinada função f e tens uma. Portanto, a função f é uma determinada expressão. E depois temos uma outra função que é a função g. E nós em português, em inglês não me lembro, nós dizemos assim f após o g. Portanto, f após o g. Por definição, ok? Alguém definiu assim, fica assim, f do g de x. Vamos ver um exemplo. Bom, isto eu vou escrevendo em português e em inglês. Bom, portanto, imagina, tens a função x ao cubo, f de x. E depois tens uma função que é raiz de x menos 1. Vamos pôr isto assim. Ok? Portanto, tens estas funções. E queremos então determinar o f após o g. O f após o g significa que significa aquilo que está ali. Portanto, é o f do g de x. Então fica f. O g de x é o quê? É a raiz de x menos 1. Ok? Então é onde está x aqui, substituímos então por raiz de x menos 1. Ok? Então fica raiz de x menos 1 ao cubo mais 2. Está feito. Se quiseres saber quanto é que é o g após o f, porque
não costumam ser comutáveis, estas funções, ou seja, o f após o g não costuma ser igual ao g após o f, então fica g do f de x. Então, fica então g, o f de x é quanto? É x ao cubo mais 2. Portanto, x ao cubo mais 2. Então fica raiz de x, fica então raiz de x ao cubo, não, hã? Sim, está certo, portanto fica x mais, estava certo, mais 2, depois menos 1. Vê lá se tens alguma dúvida. Vê lá se tens alguma dúvida. É isso que eu estou a ver. Portanto, isto é o composite function. Ok. Bom, e então, eles dizem então que se tiveres então uma função f após o g, portanto o f após o g é uma outra função. Então podemos designar o f após o g como h de x. Portanto vou escrever aqui em cima h de x. Então se quiseres saber a derivada do h de x, que é a derivada do composite function, que é aquilo que em português dizemos que é a derivada da função composta, então fica assim, portanto o f após o g, se quiseres saber então a derivada, ou seja, estamos a querer a derivada então do h de x, então vai ser a derivada do f do g de x vezes a derivada do g de x. Então, aqui neste caso, bom, isto portanto é uma fórmula. Então, como é que é dizer? Dá-me só um segundo. Pensar em exemplos, portanto, mais simples. Aqui tem uma raiz de x menos 1. Se eu for fazer então a derivada... Bom, vou fazer isso mesmo. Não há problema. Então, repara uma coisa. Vamos então achar a derivada do f após o g. É só substituir. Ok? Então fazemos assim. Temos o f de x está ali em cima, não é? Então, se quisermos calcular então o f' de x, é a derivada então do x ao cubo mais 2. Então fica, é a derivada da soma. A derivada da soma é a soma das derivadas. Então, a primeira derivada é uma potência. Então fica 3x, 3 menos 1 que dá 2, mais 0. Então dá 3x ao quadrado. Ok? Só vou pôr aqui 3 menos 2, 3 menos 1. Sim? Sim. Bom, então está feita então a derivada do f. Depois, se quisermos então a derivada do g, é um bocadinho mais puxado. Portanto, é a derivada então de x menos 1. Depois aqui como está x menos 1, e então podemos escrever isto de outra maneira. Espera só um pouco. Portanto, é que o x menos 1 é um exemplo um bocadinho mais avançado. Vamos supor então, para que isto não fique tão difícil, vamos supor então que temos uma função f que é x ao cubo mais 2. E temos uma função g que não é aquela, raiz de x menos 1, mas é só raiz de x. Pronto, assim é mais fácil.
Então, a derivada da raiz de x é como se tivéssemos x elevado a 1 meio e depois derivada. Então, 1 meio é a nossa constante, então fica 1 meio vezes x, 1 meio menos 1. Então fica 1 meio x elevado a menos 1 meio. Ok? Então, isto é o mesmo que ter assim 1 meio vezes 1 sobre x elevado a 1 meio. Então, isto é o mesmo que ter, então, eu estou a colocar aqui os passos todos, é? E, portanto, isto fica 1 sobre x elevado a 1 meio, é o mesmo que ter raiz de x. Então, fica 1 sobre 2 raiz de x. Bom, então, então, agora eles queriam então saber, então, supondo então que queriam então a derivada então da função que está aqui, f após o g, então aplicando então a fórmula, fica o f' do g de x, portanto o g de x é a raiz de x, vezes a derivada do g de x. A derivada do g de x acabamos de ver que é 2 raiz de x. Então, repara que é f' de raiz de x. Então vamos substituir nesta expressão. Portanto, vamos substituir então a raiz de x aqui. Portanto, em 3x ao quadrado. Vezes 1 sobre 2 raiz de x. Bom, vou deixar só assim. Mas já agora, portanto fica 3 vezes x. Vê lá se tens alguma dúvida. Isto são coisas muito básicas. Depois ainda Sim, pode... é básico, mas ainda preciso de bastante prática. Sim. Isso é básico depois de praticar. Pronto. Pronto. E depois ainda, isto é possível depois ainda dizer que isto é... fazendo a racionalização do denominador, depois fica assim. Mas isto não somos obrigados a fazer. Depois podes deixar assim. E portanto... esta derivada da função... Porquê é que foi introduzida a função composta? Porque muitas vezes, como aqui neste caso aqui em cima, repara que foi fácil fazer a derivada da raiz de x. Mas se for a derivada da raiz de x menos 1, já não é assim tão fácil pelas regras de derivação. Então, então, vamos supor então que temos uma função. Vamos supor então que temos uma função h de x que é raiz de x menos 1. Porque o ponto é este, é que nós não estamos a conseguir derivar a raiz de x menos 1. Portanto, com as fórmulas que nós dispomos até agora, não sabemos como é que se deriva esta função. Então, nós vamos dizer o seguinte. Vamos dizer que temos uma função f. Vamos decompor esta função da seguinte forma. Vamos dizer que temos uma função que é a raiz de x. E depois temos uma... E agora vamos mudar aqui onde está x. Vou colocar u. E temos uma função g que é x menos 1. Repara que a nossa função h, esta função então que está aqui, é a função f do g de x. Vê lá se estás de acordo. Acho que sim. Ok? Portanto, é o f do g de x. Portanto, se
substituires onde está aqui g de x por x menos 1 e vês então que a função f, ficas, assim, ficas portanto com isto. E agora é muito fácil, portanto, através portanto, da fórmula que nós temos aqui em cima, da derivada da função composta, então nós conseguimos então derivar a função h de x. E então, o h de x terá como derivada, portanto, fica a derivada de o f' de x. Vou escrever então aqui ao lado, vou pôr aqui umas setas e vou escrever então o f' de u. Como nós acabámos de ver, quando nós temos a derivada de raiz de x, já vimos então que a derivada da raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Ok? Então, a derivada do f' de u é 1 sobre 2 raiz de u. E a derivada do f do g de x vai ser 1. Então, agora não tem nada que saber. Portanto, aplicando aquilo que nós temos aqui em cima, portanto, a derivada do h de x é a derivada então do f após o g. Então, é a derivada do f de g de x. Então fica, como vimos há pouco, fica o f de g de x vezes o g' de x. O f, quer dizer, o f'. Então fica f' do g de x. Ora, o g de x vale 1. Não, o g de x vale x menos 1. E o g' de x é que vale 1. Então o f' de x, o f' está aqui. Então onde está o substituímos por x menos 1. Então fica 1 sobre 2 raiz de x menos 1 vezes 1. Portanto, fica assim. Então conseguimos então derivar, finalmente, achar a derivada então de raiz de x menos 1. E só conseguimos então através então destas fórmulas então, que estão aqui. Através da composição de funções. Nós vimos, por exemplo, a derivada, repara que nós vimos a derivada do 2 mais x, que fica a derivada do 2, a derivada do x. Vimos depois outras derivadas, como esta que está aqui. Agora, se tivermos uma função que, em vez de ser só, por exemplo, raiz de x, se for raiz de x menos 1, se for x menos 1 elevado a 3 ou elevado a 4, nós teríamos então que utilizar a regra da composição de funções. Então chegamos então à conclusão que podemos então generalizar as derivadas das funções, estas que estão aqui. Portanto, em vez de ser só x elevado a n, em vez de ser x elevado a n, em vez de ser cosseno de x, pode ser, por exemplo, uma função f de x elevado a n. Pode ser o cosseno de uma função f de x. Pode ser o seno do f de x, o logaritmo do f de x. E, portanto, estamos a generalizar. E essa generalização, então, nos permite que achemos, então, por exemplo, a derivada do cosseno do seno de x. Em vez de ser só, então, cosseno derivada do cosseno de x, ser, então, a derivada do cosseno de uma função, neste caso, seno de x. E, nesse caso, então, aplicaríamos, então, a regra da composição de funções e está feito. Aqui a mesma coisa. Nós sabemos que se o h de x fosse somente x elevado a 7, seria fácil. A derivada de x elevado a 7 é 7x à sexta.
Então, como não temos então somente x elevado a 7, temos qualquer coisa elevado a 7, essa qualquer coisa poderá ser decomposta como duas funções. E então é da compose function. Então dizes que a função, tens uma função y elevado a 7, que é tal qualquer coisa elevado a 7, e essa qualquer coisa é a nossa função g de x. Pronto, depois aplicas então a regra e facilmente chegamos a esta conclusão. Aqui Ok. neste como é que se diz isto? Neste PDF, aqui não está nenhum formulário. Tu disseste que vocês podem levar um formulário, mas que formulário é esse? É vocês que fazem ou é o próprio, são os próprios professores que vos dão um formulário na prova? São os próprios professores que nos dão para o formulário na prova, acho. Pronto, então tens que me enviar esse formulário, que é para saber como é que é esse formulário. Porque conforme o formulário nós temos que ver como é que se vamos ter que fazer a derivada de uma função como eles dizem aqui, por exemplo aqui, a função h de x é fácil derivar a função h de x sem ter que recorrer a tudo isto. Agora, mas isso é preciso ter uma generalização portanto ter uma fórmula que é a generalização da derivada do cosseno de x. Portanto, em vez de ter cosseno de x, portanto, em vez de termos portanto, em vez de só teres, imagina, uma coisa é teres o formulário a dizer derivada do x, derivada do cosseno de x, pronto. E dizemos então que a derivada do cosseno de x, pode tens um formulário que diz isto. Ok? Portanto, que a derivada do seno de x, Sim. a derivada do cosseno de x é isto. Mas se tiveres um formulário que diz que em vez de ter x tens uma f de x, então e portanto, e então nesse caso então a fórmula terias logo uma fórmula que seria assim. Pronto. E então é assim, ou o teu formulário só tem fórmulas, ou tem, por exemplo, cosseno de x, ou tem assim. E portanto, se tiver só isto, então, bom, sempre que aparecer então o cosseno de uma f de x, como ali, aqui era cosseno do seno de x, então tens que fazer tudo o que está aqui. Se não, aplicas logo a fórmula. Ok. E aplicando, portanto, a fórmula seria muito fácil. Portanto, fica o f' de x, ou seja, naquele caso fica a derivada do seno de x, vezes o menos seno do cosseno do seno de x. Bom, então para terminar então, esta questão e finalizarmos então a explicação, vou só enviar-te um outro link, ok? Ok, ok. E é rápido só para terminarmos então esta questão. Até já. Até já.
Ok. Ok, isto estás-me a ouvir em perfeitas condições, não é? Sim, sim. Pronto, e então, finalizando então isto, eles tinham então, repara que eles têm uma função, que é a função, que é esta que está aqui, cosseno do seno de x. E eles querem saber então a derivada desta função. Ora, se nós tivermos no formulário esta fórmula, então não tem nada que saber. Portanto, fica a derivada do... o f de x vale seno de x. Então fica a derivada do seno de x, só um segundo. Portanto, fica a derivada do seno de x vezes o menos seno do f de x, ou seja, do seno de x. A derivada, indo ao formulário, a derivada do seno de x é cosseno de x. Então fica, portanto, isto aqui é cosseno de x. Então fica menos cosseno de x vezes seno do seno de x. Pronto. Portanto, isso é se nós tivermos, portanto, esta segunda fórmula. Se não tiveres essa segunda fórmula, ok? Então tens que aplicar a regra da composição de funções como eles fizeram aqui. Ok. E então eu tenho aqui um PDF, este é meu, fiz há alguns anos, que explica aqui, está aqui a parte conceitual, explica o que é a derivada de uma função. Portanto, a derivada de uma função f no ponto x igual a, portanto, é dada por esta fórmula, mas também poderá ser dada por esta, fazendo uma substituição de variáveis. Se nós dissermos que o x menos a é igual a um h, bom, chegamos àquela conclusão. E esta fórmula, portanto, nós aqui em Portugal costumamos designar a fórmula dos h's. Portanto, e esta fórmula também está então no teu PDF. Lá naquele PDF das derivadas. Então é assim, muitas vezes, ou fazemos, é assim, a derivada então de uma função num determinado ponto, neste caso em x igual a, podes então utilizar esta fórmula ou esta. É como te der mais jeito. E então, neste PDF, então diz que está aqui a definição. Depois, então, aplicando então esta mesma fórmula a todas as funções, como por exemplo à função constante, à função x, que fizemos há bocadinho, k de x e por aí em diante, chegamos rapidamente a estas conclusões que estão aqui. Então, derivada da constante, portanto, é 0. Derivada da função identidade, a função identidade é a função y igual a x. Portanto, é a derivada da função x, que é dá 1. A derivada da função linear function. Portanto, linear function é uma função do tipo kx, portanto, dá k. A derivada de uma função potência. Portanto, é isto que está aqui. Derivada da raiz quadrada e assim sucessivamente. E até chegarmos àquilo que nós acabámos de ver, que é a derivada da função composta. E a derivada, portanto, da função composta, também acabámos de ver como era a derivada da função composta. E depois, também no teu PDF, deram a derivada da função inversa. Ora, nós não precisamos de calcular a função inversa para obter a sua derivada. Ok? Assim como nós também não fazemos a derivada da função composta, não temos que fazer a composta, o f após o g, e depois derivar. Então é aplicar logo a regra. E pronto, então a derivada então de f menos 1 é aquela que está aqui, é 1 sobre f'. E depois eu digo assim, a partir destas regras é fácil de deduzir outras, como o caso que nós vimos aqui, que era a derivada da raiz de x. Neste caso a derivada da raiz de x menos 1. E portanto é através daqui. Então nós conseguimos então generalizar estas fórmulas que estão aqui. Portanto, em vez de só ser então raiz de x, como acabei de dizer, é ser raiz de x menos 1 ou derivada da raiz de f de x. E pronto, então cá está.
portanto, está aqui uma generalização, depois evito isto por e-mail. Portanto, a derivada, por exemplo, por isso é que há pessoas que têm, por isso é que há cursos, professores, que têm um formulário mais abrangente e outros mais restrito. E, por exemplo, há uns então que têm logo a fórmula da derivada de raiz de índice n, portanto isto é o índice da raiz, portanto se for n, então eles têm logo uma fórmula. Aqui está deduzido. E portanto, se tiveres logo a fórmula no formulário, é só obrigar a fórmula. Se não tiveres, portanto, é preciso utilizar aquilo que está só as formas que nós temos. Portanto, se não tivermos, temos que fazer tudo isto que está aqui. Cá está a derivada, portanto, da raiz quadrada de uma função qualquer. Aqui eu chamei g de x. Fiz aqui a dedução e chegamos à conclusão, exatamente aquela que chegámos há pouco. Numa função módulo, temos de ter cuidado, porque uma função módulo, tal como está lá no PDF, depois podes explorar melhor o PDF, a função módulo não costuma ser, portanto, diferenciável em todos os pontos. E, portanto, neste caso, a função módulo, neste caso aqui, esta função aqui, admite derivada em todos os pontos, incluído no zero. Ao passo que, repara que a derivada desta função fica assim. Mas a derivada da função x, do módulo de x, como nós vimos graficamente, não existe. Em x igual a zero. Depois eu apresento aqui um rol de exercícios, depois podes fazer o que bem entenderes, aquilo que achares melhor, eu envio-te isto. Depois aqui está uma série de funções para derivar. Eu apresentei funções, começa por algo muito simples, funções polinomiais, depois vai sendo cada vez mais complicado, portanto a dificuldade é progressiva, e neste PDF eu tive o cuidado de fazer derivadas de funções algébricas. Portanto, funções algébricas são funções desta natureza que está aqui. Portanto, não tem aquele que nós designamos funções que não são algébricas. As funções que não são algébricas são aquelas que nós costumamos dizer que são funções transcendentes. Transcendental functions, que é a cosseno x, que são as funções trigonométricas, e a função aquela que também já analisámos nas outras explicações, que é a função logaritmo de x e a função exponencial. E, portanto, neste PDF eu só apresento as funções algébricas. E as funções algébricas, portanto, são deste tipo. A dificuldade é progressiva, portanto, à medida que vais aumentando então no número das alíneas, vai aumentando a dificuldade. Depois deixei aqui as soluções. Ok? Estão de forma compacta. Também, portanto, se tiveres alguma dúvida, eu penso que as soluções estão certas, ok? Porque isto já foi passado, portanto, por muita gente. Portanto, não deve ter nenhuma falha as soluções. Também é só também colocar também naqueles programas, e os programas depois apresentam os cálculos todos, como tu sabes, né? O ChatGPT, outras coisas mais, eles também dão as derivadas também disso tudo. E portanto, eu também apresentei aqui funções com módulo, e eu estou a falar das funções com os módulos porque no teu PDF também aparece esse tipo de funções. Cá está a função módulo de x. E depois também, além destas, portanto, aqui é assim, convém que pratiques bastante. Eles aqui no ensino português eles já estão habituados, e está com uma dificuldade mais associada ao ensino superior. Portanto, que faças a maior quantidade de exercícios possível, para que depois saberes então
estas derivando então este tipo de funções, que possas então depois fazer então derivadas de funções transcendentes, que são estas que vão aparecer aqui, portanto, neste PDF. Este é um outro então PDF, também meu, que eu apresento então aqui as derivadas então que já falámos. Derivada do lnx, derivada do edx, ok? E por aí em diante. E aquelas que nós também não falámos, que saltamos. Mas que basta só saber a derivada. Não precisamos estar a fazer um estudo. Em Portugal eles também não fazem estudos do 12º ano, nem como é que se diz, nem na faculdade costumam andar a estudar muito este tipo de funções, arco, seno, x, que são as funções trigonométricas inversas. O que eles fazem é só apresentar a derivada da função arco, seno, x. Portanto, eu simplesmente estou a dizer que, bom, existe uma função, que é a função seno x, depois temos a sua inversa, a inversa tem este domínio portanto, this is the domain, this is the range, this is the graph function, and then we have this derivative of this function. Pronto, e é isso que eu apresento. Estas funções que estão aqui não são dadas no ISEG, que são as derivadas do seno hiperbólico e por aí adiante. Bom, e depois estou aqui, exercícios elementares resolvidos, portanto, que é a generalização do edx. Portanto, se tiveres a função, em vez de ser só a derivada do edx, se tiveres o e elevado a qualquer coisa, por exemplo, u de x, então, ficamos logo a saber então que, aplicando devidamente as fórmulas da composição de funções, chegas à conclusão que a derivada então do e elevado a u fica assim. Fica u' vezes o e elevado a 1. Em vez de termos também funções muito simples como a derivada do ln de x, poderás então ter o ln de qualquer coisa, neste caso u. Então o ln de u fica então u' sobre u. Está aqui tudo explicado. Bom, e assim sucessivamente, derivada do seno de u, ok? Portanto, repara que a única diferença é que aquilo que nós vemos é que aparece sempre u' vezes o e elevado a u, u' vezes 1 elevado a u, u' vezes o cosseno de u, e assim sucessivamente. E, portanto, fica fácil então de comparar a derivada do e elevado a x com o e elevado a u. Portanto, é só colocar u' e onde está e elevado a u, onde está e elevado a x, fica e elevado a u. Bom, e assim sucessivamente. E depois também podes fazer exercícios então que estão aqui, que também, isto é derivada das funções transcendentes, e depois também estão aqui as respostas. Bom, e portanto isto dá um certo trabalho, como eu já te expliquei. No livro, que também já te enviei, na outra vez, também tens tudo isto. Portanto, está aqui nestas páginas, que repara que são bastantes. Aquilo também é explorado também bastante. Não é preciso explorar todas aquelas páginas, nem pensar. Portanto, basta só aqui basicamente é só saber estes PDFs. Não é preciso estar a ver o livro, porque o livro ele vai, portanto, muito mais a fundo. E pronto, basicamente portanto, é isto. Hoje demos bastantes coisas. Também não é preciso estar a ver então limites, porque limites é só aqueles que eu expliquei, porque senão isto também são horas e horas de estudo, ou mesmo dias, ok? Portanto, não vale a pena estar a fazer agora limites quando não é necessário. E portanto, com aquilo que nós já demos aqui, já podes então pronto, já podes então fazer o 4 todo. E depois então nos próximos slides eles depois avançam com as derivadas. Portanto, depois dão outras fórmulas que envolvem então que é esta que está aqui da Taylor Polynomial, que envolve então derivadas das funções. E por isso é que nós temos que ter depois muita prática. E estas funções, que como nós estamos a ver,
funções trigonométricas inversas aparecem constantemente. Mas repara que nunca são assim muito difíceis. Repara que não é raiz de x vezes arco tangente de seno de não sei o quê. Não, é x arco tangente x. Portanto, é uma expressão muito simples. Se fosse mais complicado, seria, por exemplo, estas que estão aqui. Arco de 1 sobre raiz de x mais 1. Ok? Portanto, isto portanto, é muito simples também. Uhum. É importante que tenhas muita prática nas derivadas, porque depois das derivadas, supostamente, não sei se vocês deram na aula ou não, depois vais dar os integrais, integral functions. E nos integrais nós temos que saber derivar muito bem. Portanto, os integrais é fazer o contrário. Em vez de derivarmos, vamos fazer o processo inverso. Portanto, temos a derivada, pretendemos é a função original. O que é que derivando vai dar aquela derivada? Vai dar aquela expressão. E, portanto, nós temos que saber muito bem derivar. E saber muito bem são horas e horas, alguns dias de funções derivadas. É muito importante que a matemática 1 saibas muito bem. Isto é Mathematics 1. Saibas muito bem matemática 1, as derivadas, porque basicamente matemática 1 é o quê? É álgebra linear, é derivadas integrais. Porque na matemática 2 vais precisar depois de tudo isto. E além disso, precisas da matemática 1 para depois para outras cadeiras do curso. Certo. Ok? Portanto, sobretudo na parte financeira, portanto, aquelas cadeiras, portanto, que em português é Gestão Financeira 2, portanto, eles depois eles veem com alguma frequência as derivadas das funções. Só que nessas cadeiras as funções são muito simples. No entanto, se fores para mestrado em algo que tenha que seja da parte financeira de gestão, que é a única em gestão, eu fiz finanças também, e portanto só a parte financeira de gestão, que é um dos ramos, né, da gestão, é que tens muita matemática. E tirando isso não há assim muita matemática. E portanto eu só estou a dizer que o que eu quero portanto, dizer é que esta parte, portanto, matemática 1 é fundamental para tudo. Agora aqui é que apresentou as expressões mais complicadas para derivar, porque como eu disse há pouco, portanto, não vai aparecer depois nas cadeiras a nível da licenciatura funções para derivar assim desta natureza. Ok? Serão expressões muito mais simples. Nem vai aparecer isto. Portanto, ainda vai ser expressões ainda mais simples. Ok? Pronto, era só isto. Ok. De resto, sim, de facto, esta prova é relativamente simples. Ok? Não estou a dizer isto por dominar a matéria, mas comparando estas provas com outros cursos e com outras faculdades, como aquela que eu já te mencionei, as concorrentes são as principais concorrentes, na minha opinião, é a Católica e é a Nova. A matemática deles, portanto, é muito mais difícil que esta aqui. E, portanto, esta matemática é muitíssimo simples. E com outros cursos também, ok? O ISCTE não. O ISCTE, portanto, a matemática deles é muito mais simples. Ainda chega a ser a mesma coisa ou mais simples que esta que está aqui. E, portanto, mais simples que isto não há. Ok? Pronto, é só isto. Bom, então ficamos então por aqui. Já então compensámos então também o tempo então da outra explicação. Sim. E pronto. Volto a dizer, portanto, se tiveres alguma dúvida, podes sempre também colocar então por WhatsApp. Ok? Ok. Pronto. Eu vou-te enviar então
estes PDFs com as derivadas. Está aqui a parte conceitual, não é preciso gráficos, e parte prática também está aqui. Podes fazer daqui ou do livro, de onde quiseres, ok? Eu sugiro que faças por aqui, porque isto é o mais fácil que há. Isto está encadeado. Nos livros não, nos livros eles juntam tudo. A dificuldade é muito, portanto, é muito variável. Aqui não, aqui tive cuidado, portanto, que a variável fosse a dificuldade, portanto, fosse progressiva. E depois, então, portanto, faças muitas derivadas de funções para depois prosseguirmos com alguma tranquilidade para as matérias subsequentes. Ok? Mas para as matérias subsequentes também não é preciso saber tudo isto, não é preciso dominar tudo isto. Basta só saber minimamente as derivadas das funções, ok? Quanto melhor, mais prática tiveres, obviamente, melhor. Pronto, envio-te isto. Depois envia-me então o tal link que é aquele que me disseste, que é o Google Drive, portanto, está lá então várias provas passadas. Depois agradeço então que me envies isso. Ok? Não chegaste a dizer qual é que era o livro do teu que fizeste de matemática. De matemática no... Eu vou até aqui. Estou chato. Vou mandar uma foto agora da capa. Ok. Que eu deixei aqui o... Portanto, eu deixei aqui, portanto, isto... Nem que agora, como estou em Braga, virei-me mesmo agora e tirei o livro aí do armário. Ok. Veja aí. Mandei agora. Também lhe posso mandar o que eu fiz para Probability and Statistics. Se quiser, próxima semana, vamos fazer um apoio presencial e eu posso te entregar estes 2 livros, se quiser. Tem aqui physical copy. Sim, isto aqui é Cambridge. Ok. Este aqui, Pure Mathematics 1. Acho que este aqui não estava lá no... Isto agora... Só um segundo. Sim. Sem problema. Agora não consigo mexer agora nisto. Mas tudo bem. Pronto, depois eu vejo isto. É só para... Bom, presencial, portanto, como eu disse, portanto, eu tenho possibilidade, portanto, depois é uma questão de combinarmos. Tenho, sobretudo na quarta, e quinta e sexta. Ok? E também posso no sábado. Presencial. Depois também eu tenho que verificar por causa do treino de basquete. Ok. Agora lá da universidade tenho que ver, não consigo dizer com 100% de certeza de segunda à quarta. Qualquer um desses dias, de meio de nada, posso só ter um treino. Ok, pronto. Só por causa disso. Sim. Então depois Então vemos eu verifico e digo-lhe. Ok. Tá bom? Pronto, Diogo. Então eu vou-te enviar isto, depois então envia-me então o tal link então, com as coisas do Google Drive, que é para saber exatamente. E uma coisa que é portanto muito importante, que é saber qual é o formulário que eles vos dão. Sim. Ok? Por causa Tá bem. destas questões que nós acabámos de ver, ok? Portanto, Sim. Ok. pronto, então ficamos então por aqui e pronto. Bom estudo. Ok? Boa viagem e depois, então depois por volta então, de segunda e terça-feira voltamos então a falar para combinar então a explicação. Fica assim combinado. Tá bem, então. Ok? Pronto. Muito obrigado. Igualmente.